Salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver estudando madrugada. Fiquei devendo aí os exercícios gravados em vídeo, né? Comentados para vocês. Vou tentar ser rápido para o vídeo não ficar longo, tá legal? E vamos nessa. Questão 1. Calcule, né? Encontre, ache o valor, né? E desenhe adequadamente o vetor resultante em cada caso. Bem, então no primeiro caso eu tinha um vetor de 5 unidades e um outro vetor na mesma direção e no mesmo sentido de 2 unidades. Então é só você juntar a origem com a extremidade e somar os módulos desses vetores. Então meu vetor resultante vai ter valor de 7 unidades. Tá legal? Esse foi muito fácil, né? Então tá aqui, ó, um vetor de 5 unidades com outro vetor na mesma direção e no mesmo sentido de 5 unidades. Coloquei origem com extremidade, somei os módulos dos vetores, então o meu vetor resultante tem valor de 10 unidades. Percebam que eu desenhei a flecha do tamanho dos dois, tá legal? Ok? Agora vamos ver esse próximo aqui, ó. 5 unidades apontando para a direita, ok? Na direção horizontal, e 2 unidades apontando para a esquerda. Então agora eu tenho um vetor de sentido contrário. Então eu não posso somar esses valores, eu tenho que subtrair para obter o vetor resultante. Então eu estou subtraindo e obtendo um vetor resultante, preste atenção agora, que herdou as características do vetor de maior intensidade. Quem é o vetor de maior intensidade? Era o primeiro, né? Era o de 5 unidades. Então o resultante tem que apontar para a mesma direção e para o mesmo sentido do de 5 unidades. Tá legal? Show, né? Agora o próximo, ó. 5 unidades apontando para a direita e 5 unidades apontando para a esquerda. Então, sentidos contrários. Vou subtrair os dois, eu vou ter um vetor resultante igual a quanto, galera? Igual a 0, ok? Você pode pensar até como forças aplicadas a um corpo. Se essas forças são iguais, esse corpo tem uma resultante igual a 0, uma força resultante igual a 0, ok? Tranquilo nesses, né, gente? Vamos complicar um pouquinho agora, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho um vetor apontando para a direção vertical, sentido para cima, e eu tenho um outro vetor na direção horizontal, sentido para a direita, ok? Eu não posso somá-los mais, porque eles não estão na mesma direção, tá bom? Então eu tenho que gerar as projeções do vetor. Eu vou gerar a projeção do vetor 3 na extremidade 4, e eu vou gerar a projeção do vetor 4 na extremidade do de 3. Ligando a origem com a extremidade, eu tenho o vetor resultante. Tá legal? Percebam que eu tenho um triângulo ali formado e o vetor resultante calhou de ser a hipotenusa de um daqueles triângulos. Então eu vou usar o teorema de Pitágoras para encontrar essa hipotenusa. Tá legal? Então está ali o teorema de Pitágoras. Então eu vou colocar 3 ao quadrado igual a 4 ao quadrado, né? Então isso vai dar 9 e 16. Vou somar, vai dar 25. E esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. A raiz de 25 é igual a 5 unidades. Então você acabou de ver um triângulo pitagórico. Um triângulo que segue as proporções 3, 4 e 5. Então o meu vetor resultante tem valor 5 unidades. Ok nesse, gente? Esse processo tem que ser repetido para você fixar bem para quando formos colocar forças, né? E trabalhar com as forças lá no estudo da dinâmica, tá bom? Vamos para o próximo. Então tá aqui, ó, F. Tem um vetor de 2 unidades apontando para uma direção diagonal, tá legal? E eu tenho um vetor de 3 unidades também apontando para uma outra diagonal. O processo é o mesmo. Vamos gerar os vetores, as projeções dos vetores nas extremidades. Então, gerei a projeção do vetor 2 na extremidade de 3 e gerei a projeção do vetor 3 na extremidade de 2. Tá bom? O ângulo entre os vetores é de 60, continua de 60. Ligando a origem com a extremidade, eu tenho um resultante. Tá legal? Não dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras é aplicado somente quando o ângulo é de 90 graus. Só quando um triângulo é um triângulo retângulo. Aqui eu não tenho um triângulo retângulo, então eu não consigo aplicar o teorema de Pitágoras, correto?
que eu tenho que fazer então? Eu tenho que utilizar a lei dos cossenos para resolver esse processo. Tá bom? Então tá aqui a nossa monstruosa lei dos cossenos. Tá legal? Vamos aplicar, ó. Vetor A vale 2, vetor 3, vetor B vale 3, o vetor A vale no 2 e o vetor B vale no 3. Não posso esquecer que o cosseno desse caso é de 60. Então vou substituir aqui o cosseno de 60, tá? 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Cosseno de 60. Então somei 4 com 9, deu 13. Cosseno de 60, olhei a tabelinha dos cossenos, encontrei 0,5. 0,5 vezes 12, eu vou encontrar 6. 13 mais 6 dá 19. Esse 2 aqui, ó, essa potência, quando passa para o outro lado, passa em forma de raiz, correto? Então, esse 19 não tem uma raiz exata, então a gente vai parar por aqui, tá bom? Então, o nosso vetor resultante tem o valor raiz de 19 unidades, tá bom? Se caísse um número, por exemplo, como um 25, que tem raiz exata, um 36, um 16, que tem raiz exata, aí seria melhor. Nesse caso aí não caiu um vetor direitinho pra gente, né? Um vetor exato na raiz, tá bom? Beleza? Então eu deixei assim em formato de raiz. Vamos continuar, né? Legal, hein? Vamos pro próximo. Próximo probleminha, né? Então tem um avião que já voou 4 quilômetros, só que ele voou com 60 graus em relação à Terra. O que eu quero que você encontre? Eu quero que você encontre a distância que ele se encontra na horizontal e a altura que ele se encontra na vertical. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor 4 km que ele já andou e vou decompor esse vetor. Eu vou gerar as projeções desse vetor. A projeção x é a distância que ele já andou. E a projeção y é a altura que ele chegou. Ok? Então tá aqui, ó. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Gerando a projeção x. A projeção x é dada por S. S porque é a distância, ele colocou S lá em cima, tá? Perdão. Sx vai ser S, que foi 4 km, vezes o cosseno de 60, tá bom? O cosseno de 60 vale 0,5 lá na tabelinha, 0,5 vezes 4 km que ele já andou, ou seja, ele avançou 2 km à frente, tá legal? É a distância que ele está indo à frente. Agora vamos ver a altura. Se aqui para a distância eu usei o cosseno, para a altura, que eu vou jogar para o lado de cá, ó, eu vou usar o seno, tá bom? Então tá lá, ó. 4 km vezes o seno de 60. Eu vou encontrar então a projeção vertical, que é a nossa altura. Então vai dar, o seno de 60 não é 0,8, é aproximadamente, aqui eu aproximei muito, tá bom? É 0,80 alguma coisa, tá bom? Não é 0,8, tá legal? Eu aproximei aqui, só para dar um valorzinho bonitinho aqui. Então 0,8 vezes 4, eu vou encontrar 3,2 km de altura. Então esse cara aí subiu 3,2 km e andou à frente 2 km, ok? Então eu vou ter as projeções indicando as distâncias que ele caminhou para frente e a altura que ele subiu. Tá legal? Foi? Eu usei aqui a decomposição dos vetores. Eu usei projeção do vetor em x e eu usei a projeção do vetor em y. Eu transformei um único vetor de 4 km em dois vetores. Um de 2 km, que me diz a distância, e o outro de 3,2, que me diz a altura. Beleza? Foi? Maneiro, né? Vamos para o último aqui, então. Um carteiro aleatório descreve a seguinte trajetória em um bairro de ruas planejadas, né? O carteiro aleatório inicia sua jornada na casa do João, tá aqui, a casa do João marcado aqui. Anda 200 metros até a esquina A, ok? Até a esquina A. Depois mais 300 até a casa da Cecília. Tá aqui embaixo a casa da Cecília. Então ele veio para cá, depois ele veio para cá, né? Onde faz uma entrega. Após a entrega na casa da Cecília, o carteiro aleatório
anda para o norte, ou seja, para cima, né? Para o norte, até a esquina A. Tá aqui a esquina A, ok? Vira-se para o leste e caminha mais 200 metros e faz uma entrega de uma cobrança na loja, que fica na esquina B. Então o que ele fez? Ele saiu da casa do João, fez uma entrega na casa da Cecília, voltou para a esquina A e veio para a loja B, tá bom? Por fim, após 12 minutos, ele caminha 300 metros para o sul e faz uma entrega na casa do Zé. Então aqui é a casa do Zé. Então ele fez aqui, ó, João A, Cecília, subiu para A, foi para B e desceu até a casa do Zé. Entendeu isso? Aí a pergunta, a distância percorrida pelo carteiro aleatório. Vamos lá? Ó, 200 metros, foi? 200 metros. Depois ele desceu para Cecília, mais 300, tá legal? Depois ele voltou para o ponto A, então ele andou 300 de volta. Depois ele andou 200 até a loja, tá legal? Depois ele andou 300 até a casa do Zé, ok? Então essa foi a distância percorrida por ele, 1.300 metros, equivalente a 1,3 quilômetros. Tudo bem até aí? Beleza, né? Essa foi fácil, hein? Só somar a distância, né? Então vamos agora para B, o deslocamento. Aí o deslocamento, galera, é independente o que ele tenha feito. O deslocamento tem a ver com a posição inicial, que foi a casa do João, e a posição final, que foi a casa do Zé. Ok? O que ele fez no meio do caminho, ida para Cecília, ir para a loja, não me interessa. Tá legal? Então eu quero essa linha reta aqui. Isso é o deslocamento. Tá bom? Como é que vamos calcular isso, né? Bem, nós sabemos que da casa do João até a loja tem 200, tá legal? E 200. Tudo bem? Então, da casa do João até a loja, eu tenho 200 mais 200, ou seja, eu tenho 400 metros na horizontal. Podemos dizer assim, tá? E eu sei que da loja até a casa do Zé, eu tenho 300 metros na vertical. Tranquilo? O que é o deslocamento? O deslocamento é a linha entre a casa do João e a casa do Zé. Então, o deslocamento é essa linha aqui. Tudo bem, gente? Maneiro, né? Você já viu, então, que eu tenho aqui um triângulo formado, onde o deslocamento é minha hipotenusa. Então, é só calcular ó, o ΔS. Só botar o ΔS como hipotenusa, H 400 ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? E V 300 ao quadrado. Tá legal? Vai dar um montão de zero aqui. Quem já manja um pouco mais de matemática, vê que isso aqui é um triângulo pitagórico. 3, 4, 5. 30, 40, 50, 300, 400 e a nossa resposta tem que dar 500. Tá bom? Mas quem não manja faz assim, ó, como eu fiz. Eleva ao quadrado, 300 vezes 300, 400 vezes 400. Soma isso aqui, né, 250 mil. Depois tira a raiz de 250 mil. Beleza? Isso vai dar 500. Tá legal? Então, distância percorrida foi uma coisa. 1.300, de tanto zigue-zague que ele deu aqui. Agora, o deslocamento tem a ver com origem e fim. O deslocamento foi de 500 metros. Tá legal? Foi? Beleza, né? Vamos para o último. Já que eu sei o deslocamento e eu sei o tempo a 12 minutos, nada mais justo, né? Nada mais justo de calcular a velocidade média desse carteiro. Eu sei o deslocamento, que foi 500, e eu sei o tempo. Primeiro eu vou passar o tempo para segundos. Vai dar 12 minutos, eu vou multiplicar por 60 para passar para segundos. A gente já fez isso lá no início do ano, né? Tá? Então passei para segundos. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar do ΔS vai entrar o 500, no lugar do ΔT vai entrar o 720, perdão. Dividindo 500 por 720, eu vou encontrar aproximadamente aí uma velocidade de 0,70, né? 0,7 metros por segundo. Beleza? Foi maneiro esse exercício. Tá legal? Deu trabalho para montar, hein? Show! Meus amigos, forte abraço para vocês. Tá legal? A gente vai no nosso próximo encontro botar um vídeo bem grande, tá bom? Que é um vídeo sobre as leis de Newton, tá bom?
Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, ok? Valeu!